estamos aqui reunidos para assistir a palestra da Paula Alexandra. Ela vai palestrar sobre transformação digital no controle externo, capacitação como fator fundamental. A Paula Alexandre Canas de Paiva Nazaré é doutora em Economia e mestre em Economia Industrial pelo Instituto de Economia da UFRJ. É auditora de controle externo do TCE desde 1995, onde exerceu diversos cargos, atualmente trabalhando na CAD Educação. É professora do programa de pós-graduação da ESG e desenvolve pesquisas na área de política fiscal e finanças públicas, principalmente do Estado e do município do Rio de Janeiro. Tem vários capítulos de livros e artigos publicados e vem desenvolvendo estudos sobre impactos dos royalties do petróleo e gás natural nas finanças municipais. Com vocês, a Paula. Obrigada. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria começar agradecendo aqui a Adriana. Aliás, hoje é aniversário da Adriana, então não só agradecer, como pedir uma salva de palmas. Desejar muita felicidade para você. A gente que agradece. Eu agradeço essa oportunidade, ao mesmo tempo que eu acho uma responsabilidade enorme, né, falar sobre esse tema aqui no nosso tribunal. Eu queria agradecer todo o pessoal da escola, a Raquel, a Marcela, né, que também conversou bastante comigo, me ajudou a preparar, e eu espero que a gente possa trocar uma ideia sobre esse tema. Agradecer também meus colegas lá da CAD Educação, o Robson, menos o Mar, que está aqui para brincadeira. E, bem, eu vou começar apresentando aqui. Deixa eu ver se eu consigo, que eu tentei fazer uma coisinha. Deu certo. Então, hoje o tema que eu vou falar é a transformação digital no controle externo, a capacitação como um fator fundamental. Esse trabalho... Ops, já começou? Não? Esse tema, ele é fruto de uma monografia que eu apresentei como um trabalho de conclusão de curso, no curso de especialização em transformação digital, esse Master in Digital Transformation, que é aqui na PUC do Rio, e que eu submeti em novembro de 2022, e a minha orientadora foi a professora Maria Isabel Guimarães. Estava até conversando aqui com a Adriana, falando da importância, né, do trabalho da orientação, uma pessoa que me ajudou muito, porque eu acho, como vocês sabem, né, como foi falado aqui, isso não é o meu tema, então tinha muitas indagações, muitas pesquisas, é um tema super vasto, e a orientação muito importante para a gente conseguir concluir, né, um trabalho. Então, estou muito feliz. Esse trabalho também foi submetido ao prêmio IRB de monografias, e eu fiquei muito feliz também de ter sido agraciada com o 2º lugar. Foi um reconhecimento assim inesperado para mim. E, bom, então eu queria começar falando sobre o contexto, como é que eu cheguei nessa ideia, nesse trabalho, né? Então, o contexto global que a gente enfrenta hoje é chamado mundo VUCA, né, que é uma expressão que está muito difundida, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa é a realidade que a gente vive, um momento, uma era marcada pela inovação e pela disrupção tecnológica. A ideia da disrupção tecnológica é entendida como uma quebra numa trajetória. Então, a gente espera uma determinada trajetória, seja de uma tecnologia, seja de um processo, e ela é bruscamente alterada e interrompida. Nesse contexto, nesse mundo, o Brasil já contava, esse dado de 2020, com a 4ª população mais conectada do mundo. E, em termos de governos digitais, ocupava a 44ª posição no ranking entre quase 200 países. Isso significa que a transformação digital, ela já é uma realidade em muitas organizações do setor público federal e também em estados e municípios. Acho que a gente aqui que acompanha já vê, estávamos até conversando, né, Ivana, um pouco sobre isso. Já é uma realidade, a transformação digital não é mais o futuro, já é o nosso presente.
Em 2021, o Brasil alcançou o 7º lugar nesse índice de maturidade GovTech, que é um índice que é calculado pelo Banco Mundial. E entre 198 países, o Brasil na frente dos Estados Unidos, do Canadá, isso mostrou grandes avanços, né, nas áreas de governo digital, especialmente naquelas áreas suporte a sistema, melhoria de serviços, envolvimento do cidadão e habilidades digitais. No entanto, aí o governo atribui esse sucesso ao foco naquela plataforma GovBR, na modernização da administração e tudo isso impulsionado pela pandemia, que realmente precipitou essa necessidade de ofertarmos, né, cada vez mais serviços digitais para a população, né? Quem não passou por isso, todos, né, fomos bruscamente afetados. No entanto, apesar de todos esses avanços, de todo esse panorama positivo, o TCU, né, o nosso Tribunal de Contas, em diversas auditorias que ele realizou, ele concluiu que o foco do governo foi muito mais no atendimento ao cidadão e que falta um trabalho além da superficialidade. É como se estivesse só trabalhando na fachada do edifício e não cuidando da sua estrutura. Então, foram apontadas necessidades de investimento em infraestrutura, investimento em capacitação, e para que esse avanço seja sustentável e inclua todas as esferas governamentais. E também o TCU aponta o que seriam possíveis falhas? Os auditores encontraram uma falta de visão sistêmica da governança da transformação digital, que é um ponto bem importante, e imprecisão nas iniciativas do governo. E também alertaram para questões de segurança cibernética, problema gravíssimo, e de exclusão digital, que é decorrente de vulnerabilidades no sistema de informação e infraestrutura de comunicações. Aliás, questão que a gente viu também lá na CAD Educação, uma auditoria sobre a conectividade, mostrando como é que a exclusão digital chegou, né, em muitas crianças que não puderam acompanhar, muitos jovens, né? Bom, esse é um contexto, e a partir desse contexto, a justificativa, vamos dizer, para esse trabalho foi pensar assim, essa questão do TCU que eu mostrei ali é um exemplo de trabalhos que nós somos desafiados a desempenhar. Mas como é que os órgãos de controle, como os tribunais de contas, podem controlar governos e organizações que estão cada dia mais digitais, se muitos ainda têm uma cultura burocrática voltada para dentro, hierárquica, analógica? Como é que vai se dar esse processo? É necessário cada vez mais. Nós lidamos com isso, analisar grandes volumes de dados, cruzar informações, fazer análises de risco. Como é que a gente faz isso com uma estrutura burocrática e analógica? A gente precisa inovar, se reinventar para ter efetividade e transparência e atender ao cidadão, que é cada vez mais um cidadão conectado, consciente de seus direitos. Então, a proposta foi um pouco, ao final desse curso, né, que eu fiz, foi refletir sobre caminhos e estratégias para essa mudança alinhada com as exigências do governo digital. Tá? O objetivo, então, que eu coloquei no trabalho foi refletir, dentro desse processo de mudança, qual é o papel da capacitação para que as instituições de controle externo possam avançar na transformação digital. Acho que eu espero que ao longo da apresentação mostrar para vocês por que eu cheguei, né, nessa indagação. A relevância que eu vi nisso é que essa jornada para a transformação digital, ela já é inevitável, ela já está acontecendo. Aqui dentro, inclusive, a gente vê. Mas como é que a gente vai mudar? Né? Então, tem várias questões a serem consideradas. A especificidade do setor público, né? É diferente falar de setor privado, setor público, e o desafio duplo do controle externo das nossas instituições. Qual é esse desafio? É que a gente tem que fazer a própria transformação digital aqui dentro, internamente, e também precisamos
controlar o cumprimento dos planos de transformação digital dos nossos jurisdicionados, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma lei estadual de 2022, né, que obriga todos os órgãos públicos da administração direta e indireta a fazerem um plano de transformação digital. E cabe a quem fiscalizar? A nós. Então, o Tribunal de Contas ele tem essa atribuição. Tá? Então, qual foi a hipótese de trabalho que eu usei? Que as ações de capacitação com foco em todas as pessoas, não é só num grupo, mas não é só no pessoal de TI, é em todas as pessoas de uma organização, em todos os níveis de uma organização, voltadas para desenvolver capacidades, habilidades digitais e comportamentais. O que é que essas ações fazem? Elas permitem mobilizar as pessoas em torno de uma estratégia institucional comum. Elas viabilizam a abertura para novas práticas e visões. Com isso, elas modificam a cultura organizacional, né? Ao mudar a nossa visão, mudar a visão das pessoas, elas permitem uma abertura para a gente ter uma mudança da mentalidade, da cultura organizacional, engajando as pessoas nos objetivos e estratégias que foram definidas. E, por fim, com tudo isso, contribuem para que essa transformação digital seja efetiva, com impactos positivos que a gente espera nos processos de trabalho, nos modelos de negócios, nos resultados, tudo aquilo que a gente precisa entregar para a sociedade. Então, essa foi minha hipótese, que eu tentei testar no meu trabalho. Tá? Então, eu comecei pegando primeiro, analisando os conceitos relacionados a essa mudança de paradigma, basicamente inovação, transformação digital, estratégia de transformação digital. Esse conceito de mindset, que é um conceito central nesse trabalho e de cultura organizacional, que é um conceito que eu mesma tinha usado no projeto original, no meu projeto, sem saber direito o que era. A gente fala de mindset e aí o papel da orientadora, ela me recomendou, vou mostrar aqui para vocês, uma autora falou, você quer falar sobre mindset? Então lê esse livro e fala, né, fundamenta bem. Foi bem interessante, assim, ela sugeriu essa leitura que eu acabei gostando muito. Tecnologias, capacitação, e aí eu fui tentar fazer uma análise histórica, né? Ver como é que está se dando a implementação da transformação digital no setor público brasileiro. E no controle externo? Quais são os desafios enfrentados nessa implementação? E aqui eu confesso um desafio também que eu vivenciei, que foi uma dificuldade muito grande de encontrar relatos de experiências mais contemporâneas, que tivessem esse mesmo enfoque. Eu queria achar experiências de capacitação para poder testar essa hipótese, mas eu não encontrei relatos de experiências que tivessem dentro dessas condições definidas. Então, eu acabei pegando um estudo de caso, que eu vou tentar falar um pouco para vocês. Então, eu queria começar aqui discutindo o conceito central, que é o da transformação digital, né? Esse processo, ele ainda não é claro para muitos gestores e ele traz diversas indagações. O que significa fazer, para o gestor ele pensa, o que significa fazer a transformação digital? Eu vou digitalizar, digitalizar processos e serviços? É colocar os negócios na nuvem? Eu vou precisar criar profissões para me ajudar a elaborar uma estratégia de governo digital? É o uso de dispositivos digitais? Quais são os passos que são necessários para alinhar a estratégia do meu negócio ao uso das tecnologias digitais? Eu tenho que contratar um serviço de consultoria? Quanto vai custar? Quais são os passos que eu vou precisar? Quais são os impactos que isso vai ter? Enfim, eu resumo aqui como essa principal pergunta: qual será a estratégia ideal para fazer essa mudança, né? E a notícia
né, que a gente chega, quando a gente lê e pesquisa bastante, é que não há um conceito, uma definição única de transformação digital consensual. A gente tem uma série, né, de abordagens com relação a esse conceito. Mas uma coisa importante é que a gente vê que, historicamente, ele evoluiu de uma visão mais limitada, que estava muito ligada à inovação tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias digitais, passando para uma visão muito mais ampla de transformação de processos e modelos de negócio visando a competição em um mundo digital. Então, é uma ampliação significativa da ideia da transformação, porque ela abrange não apenas a tecnologia. Isso aí, todos os trabalhos que a gente lê, que a gente vê, vão falar a mesma coisa. A transformação digital não é só tecnologia, ela é muito mais do que isso. Ela abrange o redesenho de sistemas, a capacitação, a automatização de processos, a relação com o ecossistema, as outras empresas, os parceiros, governos, cidadãos. Então, eu destaco aqui essa definição que está num livro bem interessante sobre o processo esse livro, são vários capítulos falando sobre a transformação digital no Brasil. E eu gostei que ele bota assim, é o processo evolutivo que aproveita as capacidades digitais e as tecnologias para viabilizar modelos de negócio, processos operacionais e experiências de clientes, criando valor. Segundo o autor, essa definição foi eleita por esses autores, são os pesquisadores, fizeram uma grande pesquisa, reunindo diversos trabalhos e se fixaram, vamos dizer assim, nessa definição. Então, a transformação digital, ela consiste nesses avanços tecnológicos que revolucionam as práticas tradicionais de trabalho e permitem automatizar processos. Acho que é uma coisa que a gente busca muito fazer aqui, né? Eu acho que todos buscamos, obter ganhos de produtividade, aumentando a eficiência, modificar relacionamento com os clientes, né? Com os consumidores de serviços, no nosso caso, com o cidadão, por meio de maior agilidade, maior integração, simplificação de procedimentos. Também uma coisa que é destacada são esses sistemas inteligentes de captura de informações, de dados, de análise, de gestão. Então, hoje em dia, você está muito mais próximo, a empresa, a organização, a instituição está muito mais próxima do seu público, né? E com isso, ela apresenta uma capacidade maior de oferecer serviços customizados, né? Que sejam realmente, efetivamente, venham atender a necessidade das pessoas. Então, é um processo importante de mudança e da adaptação a essa nova realidade digital. Tá? Quais são os elementos relevantes que os autores destacam naquela definição que eu apresentei? O primeiro é essa perspectiva de evolução no tempo, né? A transformação digital, ela não é uma mudança imediata, ela envolve uma evolução junto com todo o ecossistema, todo mundo vai evoluindo junto. Uma questão importantíssima é esse aproveitamento das capacidades e tecnologias que precisam estar disponíveis dentro da organização para você poder fazer a transformação digital. Então, o que é preciso considerar? A equipe, né, a própria equipe interna e a rede de fornecedores e parceiros. E, a partir daí, verificar o que tem disponível dentro da organização e passar, então, a traçar e executar planos para adquirir conhecimentos e tecnologias externamente e distribuir para dentro da empresa. Certo? Essas tecnologias, e também um outro elemento que é fundamental da transformação digital é a escolha das tecnologias que precisam ser contratadas e adotadas. E o resultado tem que ser a criação de valor. Senão, a gente não está falando de transformação. Tá? Questões que são fundamentais para as organizações, né? Não é só usar uma solução tecnológica, é ter um foco no usuário, conhecer a preferência do seu consumidor para atender ele melhor. Entregas mais ágeis, isso significa produzir, lançar um produto e ter tempo de corrigir, buscar esse feedback do seu consumidor para poder corrigir, fazer tudo
muito mais rápido, de uma forma muito mais ágil do que era antes. E, finalmente, uma questão super importante é a flexibilidade e a capacidade de adaptação às mudanças. Isso é né, diante desse mundo VUCA, porque se a gente para pensar no que era a organização industrial na época do Fordismo, né, lembrar do filme dos tempos modernos lá do Charles Chaplin, todo mundo fazendo a mesma coisa, não tinha flexibilidade nenhuma. Você só faz essa mesma tarefa, todas as tarefas vão uma atrás da outra naquela sequência, é outro mundo realmente. Bom, um conceito central também, o conceito de inovação. Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Não, menos o Marcos. Então, a inovação, o que é a inovação? Porque para resolver problemas complexos é fundamental ter uma abordagem inovadora. A gente não vai conseguir resolver novos problemas com as soluções antigas que a gente tinha, né? Inovar sempre vai ter risco. A gente nunca sabe, a gente vai fazer uma coisa que nunca foi feita. Então, o risco ele é inerente à inovação. O que a gente tem que buscar é mitigar os riscos, é escolher, tem alguns cuidados a serem tomados, né? Buscar escolher a melhor solução e ter um comportamento inovador para tentar diminuir os riscos que são envolvidos nessa mudança. O que é para uma solução ser efetivamente inovadora? O que ela tem que fazer? Ela tem que olhar 3 pontos. Primeiro, as pessoas. Ela tem que ser desejável pelas pessoas. Ou seja, você tem que estar resolvendo o problema de alguém. Isso também, né, um jargão, né? Tem que ver a dor do seu cliente, né? Tem que buscar resolver um problema efetivo, senão você está construindo uma solução maravilhosa, mas que não vai servir para nada nem para ninguém. Então, né, o foco nas pessoas. Depois, ela tem que ser economicamente viável. Né? Não adianta buscar uma solução maravilhosa que custa trilhões de dólares e que você não vai poder nunca implementar. E, por fim, ela deve ser ancorada numa tecnologia que seja existente, que seja possível, viável, a não ser que você esteja falando em desenvolvimento de uma nova tecnologia. Tá? Então, para diminuir o risco dessa solução não atingir os resultados, o que é apontado? Primeiro, o foco no usuário, sempre, né? E para isso, para eu ter foco no usuário, eu preciso desenvolver o quê? Empatia, para compreender a necessidade, para ouvir o outro, para ouvir o cliente, para ouvir o cidadão. A cocriação também é um conceito super importante, que significa que a solução, não adianta eu querer fazer uma solução e impingir, vamos dizer assim, para as pessoas. Ela deve ser construída, criada por pessoas, para as pessoas, pelas pessoas, então, de uma forma sempre colaborativa. E, por fim, a ideia da prototipagem, que tem a ver também com essa metodologia mais ágil. É testar ideias, implementar modelos e ver se eles conseguem resolver o problema de uma forma barata e ágil, errando e resolvendo, sempre contando com esse feedback. Tá? Nesse processo todo, a tecnologia, claro, ela é um aspecto central. Né? No que você fala de mundo digital, a gente está falando de tecnologia. Ela tem um poder enorme de revolucionar os ambientes, os espaços, os processos, as pessoas. Né? A gente está vendo isso, toda essa discussão de inteligência artificial, dos riscos que a inteligência artificial está trazendo. Então, a escolha da tecnologia que vai ser adotada, ela é decisiva. Você tem que ver quais são as capacidades disponíveis dentro da sua organização, ou também, se você não tem essas capacidades, já tem que traçar plano para desenvolver essa capacidade para poder aproveitar a tecnologia. Senão, acontece, né, com frequência. Uma empresa compra um super sistema maravilhoso, gasta fortunas ou passa anos desenvolvendo um sistema e depois acaba ninguém usando. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso acontece. Ela tem um potencial muito grande, a tecnologia, para revolucionar, transformar também a cultura de qualquer sociedade. Porque ela mexe com a mentalidade, com as pessoas, com os processos. Né? Então, o desafio, quando a gente fala de estratégia de
transformação digital é fazer a escolha certa da tecnologia. Então, primeiro, ela tem que ser orientada a necessidades reais ou de negócios. Eu acho que assim, quando a gente está falando de transformação digital, a gente está buscando o tempo todo pensar em estratégias voltadas para soluções efetivas, né? Sempre buscar alguma coisa que realmente vai funcionar. Então, que vai melhorar minha relação com o meu cliente, que vai melhorar os processos, que vai me ajudar a responder a crises, e também considerar os aspectos específicos de cada solução, qual é o melhor momento para implementar diante de inúmeras possibilidades. Aí até listei aqui, né, algumas dessas tecnologias disruptivas que podem ser adotadas, a ciência de dados, a internet das coisas, o blockchain, ou contratos inteligentes, né, os sistemas conversacionais, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, realidade aumentada, todas essas são tecnologias disruptivas, né, que podem ser e que estão sendo adotadas pelas empresas, pelas organizações, né, pelas instituições públicas. Tá? A verdade é que o investimento na transformação digital ele está crescendo no mundo todo, ele já vem crescendo. Isso aqui eu peguei um artigo bem recente, estava no site do INSPER, que eu queria ver se encontrava um dado mais recente. Aqui, gastos em serviços e tecnologias de transformação digital, uma estimativa de que em 2026 vai chegar a 3,4 trilhões de dólares, isso no mundo todo, né? E que investimentos em quê? Em armazenamento de dados em nuvem, em adoção de novas ferramentas e desenvolvimento de sistemas, automatização de processos. A maior parte, esse setor, a tecnologias de transformação digital está sendo a maior prioridade nas empresas pelos setores de TI. Todo mundo está investindo em transformação digital. Essa é a grande prioridade. Tem vários institutos de pesquisa que acompanham, tem várias pesquisas disponíveis que mostram como isso está sendo uma prioridade. E, junto com esse investimento, vem também uma demanda por serviços de segurança cibernética, né? Os ataques cibernéticos são uma realidade também no mundo inteiro e dentro do tribunal a gente viveu isso, né? O INSS, e toda hora a gente está vendo algum ataque cibernético, então é muito importante e isso também envolve um custo muito elevado. O fato é que em 2020, 70% das empresas no mundo inteiro já tinham acelerado o uso das tecnologias digitais, muito provocado pela pandemia, né? Precipitado, vamos dizer assim, ou utilizando as entregas, ou com planejamento de investir. Então, é uma realidade mesmo essa transformação digital. Agora, para ela ser efetiva, é necessário construir uma estratégia digital, né? Que senão você vai estar adotando soluções pontuais, pequenas ações, mas você não vai realmente promover uma transformação. Ela precisa ser bem elaborada, precisa ser abrangente, é necessário planejar e ter uma comunicação clara, com bastante transparência sobre os objetivos, o que se está buscando, quais são os passos, né? Esse Luiz Monteiro, se não me engano, ele era secretário em 2020, isso é um artigo que uma entrevista, secretário do TCU. E ele colocou, com base em toda a experiência da estratégia de gestão do governo digital, né, do país, ele colocou aqui, ele enuncia quais são, o que ele considera os fatores críticos para uma estratégia da transformação digital num órgão público. Então, o primeiro é o engajamento das pessoas, né? Você ouvir o público, você ouvir todo mundo que está envolvido para poder fazer uma estratégia bem sucedida, tá, gente? Fazer a consulta, né? Ouvir esse feedback, ter foco, quer dizer, todos precisam trabalhar na direção do mesmo objetivo, ter muita clareza de qual é o objetivo para direcionar recursos, pessoas, todo o esforço para atingi-lo.
remover as barreiras, né? Então esse é um trabalho também muito importante e para isso é fundamental o envolvimento da alta administração. Você não consegue remover barreiras numa instituição se a alta administração não compra, vamos dizer, essa ideia. Você não vai conseguir fazer essa mudança. E por fim, um ponto importante que eu achei curioso, o ritmo. É muito importante que não caia no vazio, não seja só uma declaração de intenções. Você tem que ter uma disciplina de monitoramento de resultados, para todo mundo ser lembrado dos compromissos, das entregas, dos seus prazos. Todo mundo tem que fazer parte, senão esse processo não vai avançar, tá? E no controle externo? Então, isso a gente, estou falando assim, isso, gente, foi, por favor, se quiserem me interromper, foi o percurso, né, do trabalho, tentar trazer assim, mais para o controle externo. O que a gente vê em termos da transformação digital no controle externo? É aqui mesmo, aqui dentro, né? Eu estou aqui talvez há mais tempo que todo mundo, mas no passado, não muito distante, as informações chegavam aqui no tribunal mesmo e em muitos órgãos públicos, na maioria, e elas eram perdidas, eu até botei, e elas iam embora no papel. A gente analisava o processo, informações valiosíssimas para a cidadania, para o acompanhamento das políticas, e elas eram fechadas dentro de um processo e iam embora. A gente não tinha um banco de dados, a gente não armazenava informação, a gente não fazia análises, né? Com o avanço da sociedade, com as demandas sociais crescendo, com os recursos, por outro lado, limitados cada vez mais, né, com as crises, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um cidadão com demandas muito importantes em termos de políticas públicas, né? Tanto que nossas instituições agora se organizaram exatamente para fazer o controle por políticas públicas. Então, essa demanda, ela impõe para nós que é urgente oferecer soluções que atendam o cidadão nesse contexto, um cidadão que hoje é antenado, digital, que quer participar e que cobra, certo? A tecnologia, contrariamente ao papel, né, essas novas tecnologias, elas estão possibilitando esse trabalho com grandes volumes de dados, cruzar informações, identificar riscos, né, promover alertas, promover soluções para os problemas encontrados. Então, elas são muito boas, por um lado, elas oferecem possibilidade, mas como é que a gente vai incorporar essas tecnologias ao negócio que se quer estabelecer, ao nosso negócio, no caso do controle, né? Como é que a gente avança para esse novo paradigma digital, colaborativo, aberto, com uso intensivo de dados e inovação, de maneira que ele não fique restrito apenas à área de TI ou apenas a um núcleo, que ele seja efetivamente comprado pelo conjunto da instituição. Então, é imprescindível ter uma estratégia de dados para poder fazer essa mudança. Tentei fazer uma coisa um pouquinho maior, com uma letrinha aí um pouquinho maior, mas isso assim, é um resumo um pouco disso que eu estou falando. A transformação digital no controle externo, ela visa incorporar ferramentas, metodologias e tecnologia com uma perspectiva de trabalho colaborativo aberto à inovação. Temos muito que avançar nisso, né? É preciso mudar o foco, nós também, parar de olhar para dentro, parar de olhar para a nossa necessidade do nosso processo e olhar para o cidadão, ouvir o cidadão. A gente precisa gerar um valor público e não ficar preocupado em vamos melhorar o nosso, quer dizer, não que a gente não deva se preocupar também em melhorar o nosso trabalho, mas sempre com esse foco. Mudar os processos de trabalho, sair do papel para o dado. Eu acho que isso já a gente registra muito avanço, né? Mas ainda tem instituições de controle que estão atrasadas nisso. Qual é o grande desafio que a gente enfrenta? É a resistência à mudança. São os métodos burocráticos, a cultura que precisa mudar. E daí que, para superar essas barreiras, para avançar, o que a gente precisa fazer? Envolver as pessoas, mudar a cabeça das pessoas, mexer com esse mindset e com a cultura organizacional. Então, não adianta a gente ficar só investindo em grandes equipamentos, sistemas moderníssimos, gastando uma fortuna, se a cabeça das pessoas não mudar, porque elas não vão usar
esses equipamentos, eles não vão ter utilidade. E nesse processo aí, está bem pequenininho ali, mas eu devia ter botado bem grande, que é capacitar é crucial, né? Essa é a hipótese do trabalho, tá? Agora, gente, alguém quer fazer algum comentário? Não? Fazer alguma? Sim, eu não queria interromper só de raciocínio, porque isso é um construto muito complexo, né? E lá na frente, um pouco antes, né? Eu pedi até para você voltar, por isso eu ia deixar você falar tudo, para poder voltar lá no slide da definição de transformação digital, porque lá você fala da questão do valor, o que é a transformação digital e tal. A gente numa das reuniões do ciclo para fazer o planejamento estratégico, eu falei um pouco sobre transformação digital. E fiz toda essa tríade das pessoas, de processo, de tecnologia, e você sente que ainda no coração das pessoas, quando fala transformação digital, ainda está TI. E isso é um erro, porque na verdade é transformação, é a mudança da forma, passar de uma forma para outra. Então a nossa forma de ver, de pensar, de entender as coisas, de entregar valor, tem que mudar para esse modelo. Então talvez o que a gente tenha, que seja bom, e agora você vai começar a falar nisso, é do mindset, que não é a mentalidade como a gente está que é a mentalidade associada com a atitude. Né? A gente tem que mudar a mentalidade, a maneira de pensar, mas também tem que mudar a maneira de agir. Claro. Essa maneira de pensar. Mas a gente não muda, né, a maneira de agir se não mudar, se não mexer nas ideias, né, no plano das ideias. Bom, aí só voltando, perfeito, eu acho que minha ideia foi muito essa, mas foi muito interessante porque ainda numa fase inicial do trabalho, quando eu comecei a usar esse conceito de mindset, foi aí que a minha orientadora Maria Isabel falou, puxa, Paula, você fala de mindset, mas você já leu o trabalho da Carol Dweck? Esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela é uma super psicóloga, uma senhora já, uma bambambam, com várias pesquisas. Então ela fez nesse livro, ela até comenta na introdução do livro, que esse livro foi uma sugestão dos alunos e de pessoas que trabalhavam com ela, que ela registrasse essas pesquisas que ela foi desenvolvendo ao longo da vida toda, não só ela, como outros professores. E aí ela vai falar muito, né, claro, o que é o mindset? É um conjunto de crenças e pensamentos que as pessoas têm a respeito de si mesmas. Então a ideia que eu tenho a respeito de mim mesma. Tá? As pesquisas científicas e o avanço da ciência nos últimos anos, elas mostraram que o nosso cérebro tem uma capacidade de aprendizado muito maior do que a gente imaginava. Então elas mostraram que as pessoas têm a maior capacidade para aprender e desenvolver o cérebro durante toda a vida. A gente pode nascer, eu estou olhando a hora aqui, pode nascer com diferentes temperamentos e aptidões no início da vida, mas a experiência, treinamento, esforço pessoal vão nos conduzir ao longo desse percurso, né? Com um feedback adequado, argumento dela, crianças ou adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar seus erros, inclusive no trabalho. Né? Uma coisa que eu achei interessante, ela não está dizendo, como ela diz ali, todas as pessoas podem mudar, aprender novas habilidades. Eu acho que quando a gente está falando dessa questão digital, esse conceito é crucial, porque a maioria das pessoas, eu não gosto de matemática, não sei mexer com computador, Deus me livre, inteligência, né? Todo mundo tem essa natural resistência, e ela vai falar isso. É possível, inclusive, cultivar as aptidões, né? O que precisa é criar as condições necessárias, né? Por meio tanto do esforço, da experiência, como de também ter as condições disponíveis, ajuda, né? Não é assim, você só não aprende porque não quer. Não é, você tem que criar condição para a pessoa, né? Então, acreditar. E aí, essa distinção que ela faz ao longo de todo o livro entre o que ela chama o mindset de crescimento. Ela fala que existem dois tipos de mindset, o de crescimento e o mindset fixo. O mindset de crescimento é aquela pessoa que acredita que as características pessoais, como inteligência ou personalidade, podem ser desenvolvidas e podem ser trabalhadas ao longo da vida. E o mindset fixo é aquela pessoa que, não, eu nasci assim, isso não muda. Gabriela, síndrome de Gabriela. Mas é até interessante que ela fala, até essa coisa assim, eu não tenho jeito para música, eu não tenho jeito para desenhar, eu não sou boa de futebol.
Sempre dá na Amélia para começar. Então, ela vai dizer que essa distinção, ela é crucial, e o livro todo ela vai mostrando, ela faz isso em várias dimensões da vida, ela pega atletas, ela pega pessoas famosas, ela pega artistas e professores, crianças, adultos, para mostrar o resultado das pesquisas com relação a essa questão. E um outro ponto que eu achei super importante é que ela diz que, além das pessoas, é possível também tecer um mindset de crescimento, de desenvolvimento, uma cultura de desenvolvimento dentro de uma organização. Isso seria o quê? Um mindset coletivo. É possível buscar gestores que também incorporem esse mindset de crescimento, que eles acreditem que é possível aprender, ensinar, desenvolver, que eles tenham esse ímpeto, eles sejam abertos para receber feedback e para promover esse crescimento. Então, é muito importante treinar gestores, líderes e funcionários para acreditarem nessa possibilidade do desenvolvimento. E essa frase aqui eu achei bem legal, que ela fala: sem uma crença no desenvolvimento humano, muitos programas de treinamento corporativo se tornam exercícios de valor limitado. Ao passo que, com a crença no desenvolvimento, esses programas dão sentido à expressão recursos humanos e se tornam um meio de explorar um enorme potencial. Então, se você não acredita que é capaz de mudar nada, nada vai mudar, né? Você precisa realmente trabalhar para isso. Aqui é só uma comparação, gente, não vou... Só que as pesquisas mostram a diferença das entrevistas com pessoas que trabalham em organizações que são consideradas com mindset de crescimento versus com mindset fixo. E o que ela vai mostrar é que essas pessoas têm mais confiança na empresa, maior senso de pertencimento, de dedicação, estão mais propensas a dizer que as suas organizações aceitam assumir os riscos, compram, né, a ideia da inovação, da criatividade, enfim, tem uma visão muito mais positiva. Inclusive, os supervisores têm uma visão muito mais positiva dos seus funcionários do que nas organizações com mindset fixo, em que as pessoas manifestaram mais interesse em mudar de emprego, dizem que as empresas não os apoiam nas iniciativas de inovação e tendem a concordar muito mais que as empresas são implacáveis e antiéticas, comprometendo o trabalho da equipe. Então, vocês veem como as pessoas podem identificar essa diferença e, segundo ela, essas coisas ajudam, tornam uma empresa mais ágil e dão muito mais chance para ela se colocar na vanguarda. Tá? Então, no mundo do trabalho, hoje, né, especialmente depois da pandemia, desenvolver essa mentalidade digital torna-se imperativo, né? A noção de que qualquer estratégia para chegar ao digital envolve mudar a mentalidade é amplamente disseminada, mas o segredo é como é que vai implementar essa mudança. Né? O que é a cultura organizacional? Assim como os atributos da nossa personalidade, são as nossas aptidões, os nossos conhecimentos, em termos profissionais, né, na nossa visão, são os conhecimentos, experiências e habilidades. Essas são as nossas, vamos dizer, os atributos da nossa vida profissional. E a cultura organizacional, então, ela é composta desse conjunto de pessoas com esses atributos, sistemas e processos que fazem o negócio acontecer, que dão essa cara, essa personalidade para a empresa, para a organização. Então, como é que a gente pode cultivar esse mindset de transformação digital dentro da empresa? Alguns aspectos que são destacados aqui, que eu acho que é interessante, primeiro, impulsionar mentalidades digitais começa do topo. Se a gente não tiver esse engajamento da alta administração, mais uma vez, né, isso não vai avançar. Segundo, é criar um ambiente seguro para falhar. Essa ideia está intimamente relacionada com a ideia da inovação. Se eu não corro risco, se eu só vou repetir, eu nunca vou inovar, porque eu vou fazer sempre a mesma coisa, né? Como é que eu vou saber se vai dar certo se eu não testo? Outra recomendação super importante, criar um departamento horizontal. O que é um departamento horizontal? É uma área, um setor em que você possa juntar gente de várias áreas da empresa, quebrando essa questão da hierarquia, da
compartimentalização, para poder trazer as pessoas junto e pensar nessa estratégia, nessa chacoalhar, né, para mudar essa mentalidade. E, por último, esse é ótimo, é defender a postura de não fazer nada. Tá, gente? Não se empolga, não. Não é para ir para a praia. É essa visão em contraposição à ideia da maximização da produtividade. Tem que estar fazendo milhões de coisas, tem que fazer relatório, tem que fazer... Não, é ter tempo para parar, para pensar, para refletir, para debater, né? Isso também eu acho que está muito vinculado à ideia da inovação. E uma ressalva importante, isso é uma outra autora que eu também pesquisei, cada organização tem a sua própria cultura única, né? Seus objetivos, estratégias, então não dá também para considerar isso como um mantra, né? São apenas ideias, né? Então, algumas coisas que vão contribuir para essa nova cultura organizacional: contratar novos funcionários, né? No nosso caso pode ser fazer concursos, né? Capacitar equipes, promover ambientes de trabalho colaborativos, abertos ao diálogo. Isso tudo é fundamental para desenvolver essa ideia do mindset digital, né? Dessa nova cultura organizacional, quebrando barreira entre os diferentes departamentos e trazendo as pessoas juntos, né? Para poder participar dos projetos. O planejamento estratégico, nosso colega aqui falou, deve estar voltado para transformar continuamente esse mindset tradicional, investindo numa governança ágil. Então, ele tem que estar focado na questão do treinamento, da capacitação das equipes, no desenvolvimento de novas ferramentas, e a área de gestão de pessoas também tem um papel crucial a desempenhar aí, né, nessa parte do desenvolvimento de talentos, de pensar em quais são as habilidades, não apenas digitais, mas também comportamentais que precisam ser trabalhadas para formar agente de mudança. Essas habilidades comportamentais são chamados soft skills, né, que são a flexibilidade, a capacidade de mudança, a abertura para o diálogo, são outras, né, que não é aprender a desenvolver o sistema, nem a programar, né, que são importantes, mas... Então, a gente entra chegando aqui, gente, na capacitação. A capacitação, qual é a importância da capacitação nesse processo? É que a falta de habilidades e de conhecimento, ela dificulta a implementação de iniciativas digitais no setor público. Se eu não tenho conhecimento e se eu não tenho as habilidades necessárias, como fazer esse processo? Então, é necessário identificar essas lacunas de conhecimento, comportamento das equipes, para garantir que estejam disponíveis quando necessárias, segundo a estratégia digital. O desafio é a adaptabilidade e a flexibilidade, né, que são super importantes nesse novo mundo digital, mas que são muito diferentes do que é a cultura vigente no setor público, que é uma cultura de previsibilidade, de entregas homogêneas. Então, como conciliar, como trabalhar nesse desafio? Deve ser valorizada a capacidade de inovação, de entrega, a criatividade, a flexibilidade e a reflexão crítica, coisas que muitas vezes a gente não trabalha dentro da cultura mais tradicional, tá? Um desafio importante também é com relação à cultura da estabilidade na carreira, que essa cultura muitas vezes ela pode inibir a iniciativa das pessoas, a capacidade de reação às mudanças, reforçar a aversão ao risco, né, que muita gente tem, eu não sei, isso eu não sei fazer, eu não quero fazer, e as pessoas realmente reagem. Então, existe uma tendência a ver essa resistência de servidores que não, já estão acostumados com aquele ritmo de trabalho, com aqueles processos e, né, a famosa zona de conforto, né, e ficam muito inseguros com novas ferramentas, com novos processos. Quem nunca viveu isso? A gente olha para o lado e a gente vê isso o tempo todo, tá? E a política de formação continuada, então, ela deve priorizar, além dos temas
agenda pública, que a gente trabalha aqui o tempo todo, né, da governança, da gestão pública, das licitações, da sustentabilidade, das receitas, etc. Além disso, ela deve também buscar desenvolver capacidades e habilidades relacionadas com as novas tecnologias e ferramentas, capacidade de adaptação e de inovação para a mudança e a comunicação e abertura permanente para o diálogo com as pessoas envolvidas ou que serão impactadas pelas mudanças. Isso aqui, gente, tem esses trabalhos, esse livro sobre a reconstrução do setor público com a transformação digital, que é um livro com vários autores, é uma referência bem interessante. Toda essa parte da capacitação, eles têm uma parte muito grande falando sobre isso, sobre essa gestão de pessoas para a mudança no setor público. Tá? Bom, a maratona do coisa, eu tentei, como eu falei para vocês, buscar, à luz desses conceitos todos, experiências no setor público que pudessem, né, ajudar a pensar nessa questão da capacitação, como é que seria para a transformação digital. Eu não achei o relato de experiências assim documentadas, mas eu participei desse programa de capacitação em transformação digital, que foi uma iniciativa realizada numa instituição de controle, não é a nossa, tá? E foi feita por meio de uma parceria com a universidade. Tá? Esse foi um curso oferecido de forma híbrida, algumas partes presencial, outras partes online, e tinha por objetivo exatamente fortalecer a cultura da inovação e desenvolver capacidades digitais. Foram 8 cursos, né? Foi um programa com 8 cursos, sendo que 2 disciplinas eram seminários online, e abrangendo todos esses temas: a gestão da mudança, a experiência digital, ciência de dados, inteligência artificial aplicada ao controle, inovação, pensamento empreendedor. Então, não apenas nas próprias tecnologias, como também nessas outras discussões associadas, né? Abordagem prática, né? Tinha muitas oficinas, etc. E várias pessoas participaram, apenas 1/5 eram mulheres. Tá? Eram várias pessoas de várias áreas da instituição, não era só para o pessoal de TI, a ideia era disseminar essa questão digital por toda a instituição. Então, foi uma turma montada, né? As pessoas foram convidadas a participar e só 21%, só 1/5 eram mulheres. 24 pessoas concluíram todos esses cursos. E eu fui uma delas, e por isso que eu fiz esse TCC. Bom, esse aqui são algumas imagens do programa na sua origem, nas primeiras disciplinas que ainda eram presenciais, e depois com a pandemia bruscamente teve que mudar, mas teve tudo a ver com o tema, né? Que era digital, então a gente passou para o online. Marcela, é hora que estou preocupada. Bom, estou acabando, gente. Agora eu vou... Então, a análise dos resultados desse programa, ela buscou avaliar o que aconteceu, impactou o mindset das pessoas, como impactou, mudou alguma coisa dentro da empresa, quais foram os conhecimentos adquiridos, teve conhecimento adquirido, mudaram as práticas individuais, coletivas, mudou a cultura organizacional, como é que isso foi feito? Primeiro, através das avaliações de reação, que foram feitas no encerramento do curso, e depois, 1 ano e meio depois, foram feitas entrevistas com participantes, aí uma entrevista mais detalhada para buscar a percepção, como é que ele via 1 ano e meio depois o impacto desse trabalho dentro da instituição, com um roteiro de perguntas pré-definido. Bom, de uma maneira geral, foram indicados muitos pontos relevantes, foi muito rica essa experiência, a avaliação foi positiva, foi identificada uma mudança de mentalidade para quem participou, mas na instituição o que se identificou é que o impacto se diluiu, porque não teve uma continuidade, porque tinha que ter pegado mais, né, que são algumas das recomendações futuras, espalhar para mais áreas. Diga. Eu queria perguntar, Paula, 50 pessoas, né? Sim. Qual a representatividade desse grupo de 50 pessoas no todo lá?
da instituição? Não, em termos numéricos é pequena, mas você tinha uma parte grande, o grupo maior era de pessoas de TI, da área de TI, e tinha pessoas de áreas estratégicas, no sentido de algumas pessoas do planejamento estratégico, pessoas da escola, de governo, que a ideia era... Gestores, assim. Isso, alguns gestores e também pessoas de áreas que são estratégicas para tentar movimentar, disseminar essa cultura, multiplicar. Tá? Então, foram elogiados, vamos dizer, os conhecimentos adquiridos, a qualidade pedagógica, essa interação das pessoas de diferentes áreas e setores, o formato participativo dos cursos, né? Que foi muito colaborativo, mesmo virtualmente, conseguir fazer trabalhos de grupo em plena pandemia, e a participação de gestores com poder de influir na escolha de tecnologias, ferramentas, isso aconteceu também. Então, isso ajuda a mudar os rumos, vamos dizer assim, da instituição. Uma crítica importante, né, como eu falei, o curso foi feito em parceria com uma universidade, é que as pessoas tinham uma expectativa que o enfoque fosse mais voltado para o setor público e algumas pessoas ainda acharam que, por mais esforço que tenha sido feito, que ainda estava muito mais voltado para o setor privado, né? E com isso a análise permitiu estabelecer algumas relações, identificar aspectos, corroborar alguns dos argumentos que a gente viu lá daqueles conceitos estudados, além de insights valiosos para futuras, né, desenvolvimento futuro de outras experiências. Qual é a percepção aí da importância de ampliar para outras áreas da instituição, não apenas as áreas técnicas, né? O engajamento da alta administração, foi muito falado isso, a importância do patrocínio, tem que ter o patrocínio de quem está lá mandando, senão não vai adiantar fazer esse trabalho. E a última coisa é essa ideia de criar um ambiente seguro para falhar, né? Então, a conclusão, a guisa de conclusão, os modelos de negócio do passado já não são válidos, a gente já está vendo isso. As empresas precisam se reinventar e aquelas que têm um mindset de crescimento, né, na linha da Esther Dweck, essa cultura de desenvolvimento tem muito mais chance de prosperar. A capacitação, ela é decisiva para mudar o mindset, não apenas individual, como a cultura organizacional, esse mindset coletivo, porque ela é o que viabiliza inovar e mudar. Deve incluir temas e habilidades gerais, né, conhecimentos técnicos comportamentais. É necessário alinhar com a estratégia digital de cada órgão, não adianta ficar também capacitando as pessoas no vazio, sem estar, né, alinhado para o que se vai fazer. E o apoio da alta administração é fundamental para esse resultado efetivo. E, por fim, um ambiente seguro para inovar, para falhar, com o ativo envolvimento dos gestores na mudança e com um clima de confiança nas equipes, de colaboração, né? É muito importante, por exemplo, essa interação entre as equipes de TI e do resto, né, das áreas. Então, como conclusão, qualquer estratégia para chegar ao digital passa por pessoas, mudar o mindset e a cultura organizacional para superar as barreiras e as resistências à mudança. O desafio é como implementar, né? Eu podia ter ficado só nesse slide e ter economizado a apresentação inteira, né? Pronto, gente, obrigada. Obrigada. Ó, isso aqui fui eu que fiz, tá? Esse bololô aí. Vou fazer uns comentários e uma provocação aqui. Antes de mais nada, te dar os parabéns, porque é uma construção muito complexa. Para você falar de transformação digital, você tem que falar absolutamente de quase tudo que existe no mundo, assim, do comportamento da gente, de como a gente se relaciona com as coisas e como a tecnologia impacta na vida da gente. Uhum. Quando eu falo dessas coisas, eu costumo mencionar as empresas de tecnologia para poder mostrar que, às vezes, a coisa pode ser no caminho inverso, mas ela também continua sendo a transformação digital. Uma brincadeira que eu faço é assim, minha mãe nunca me deixou pegar carona com ninguém. Hoje em dia eu pago Uber. Né, porque veio uma plataforma digital que conectou a pessoa que precisava de um transporte a uma pessoa que queria oferecer um transporte. E isso foi uma ruptura, né, num conceito, numa crença muito forte que vem de pai e mãe, né?
para que eu, a partir disso, até pagasse para alguém que eu não conheço me dar uma carona. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes quando a gente fala inovação, disrupção, fica tudo muito assim, né? Abstrato, né? Não sei fazer isso, não tem a ver, e às vezes as coisas se apresentam de uma forma muito tranquila pra gente. E nesse sentido, a provocação que eu faço é assim, a gente não tem aqui também, já falando da nossa realidade, talvez até transbordando para outros órgãos de controle, mas aqui dentro da nossa realidade, a gente não tem mais dificuldade também em desenhar produtos para o cliente, certo? No nosso caso, sociedade, às vezes até cliente interno, que acho que a gente também não tem muito uma visão de para quem a gente está desenhando aquele produto ou serviço. Não? Ouvir, né? Mas a gente não consegue estabelecer quem é o cara. Se é o seu José, se é a Dona Maria, quem é o seu José? Ele tem tempo para ler o que eu estou escrevendo em termos de relatório? Isso é bem importante. A gente fala isso. A dificuldade da linguagem muito técnica, né? E às vezes a própria apresentação, é um papel, é um vídeo. O que é o melhor, né? É um banner, um lugar parado. É um gráfico, a gente né? ainda tem muita dificuldade de pensar qual é a nossa entrega verdadeira que entrega o melhor valor para aquele indivíduo. Agora imagina a revolução cultural que é para nós, que, né, trabalhamos com papel a vida inteira, elaborando relatórios de auditorias que chegavam a ter mais de 100, 200 páginas, né? Já vimos processos aí gigantescos e hoje em dia pensar que essa informação pode chegar de uma maneira muito mais simples, né? Usar um podcast, usar um vídeo, usar um gráfico, enfim, eu acho que os exemplos são uma coisa muito interessante, assim, nesse curso que a gente fez. O primeiro curso do programa chamava Digital Experience, né? A experiência digital. É um negócio super legal, que é mostrando a evolução do computador, desde quando surgiu o computador. Nada que a gente não tenha visto, mas assim, de uma forma muito tranquila e muito interessante, mostrando como que a tecnologia foi entrando na nossa vida, aqueles grandes computadores, mainframe, como é que eles foram chegando até o ponto que hoje, até o celular já está quase sendo dispensável, a gente usa o relógio, a gente usa uma coisinha, né? A gente vai cada vez mais evoluindo e cada vez tendo uma carga muito maior tecnológica dentro, um desempenho muito maior com aparelhos, devices muito menores, enfim. Então, eu acho que essa questão, é por isso que uma das coisas que é muito enfatizada com relação à inovação e ao sucesso de uma estratégia tem que saber para quem você está fazendo, tem que ouvir, a gente tem que ter o foco no cidadão. Para que a gente faz auditoria de política de segurança? Para quem? É o cidadão que está preocupado, né? Para quem que a gente tem que fazer esse trabalho? Quem é que vai se beneficiar? É o gestor, é o cidadão? Sabe, que cidadão é esse? E o que a gente pode fazer que é mais útil nesse momento? É trabalhar nesse tema? Quais são os temas que a gente pode buscar? Como é que a gente pode aperfeiçoar essa interação com o nosso público? Eu acho que isso é muito desafiador, né? Interessante o que ele falou, porque, na verdade, o que se quer é o resultado, né? A melhoria da vida, que a política pública seja mais efetiva para a população. E muitas vezes a gente adota milhões de soluções tecnológicas e não chega no resultado. Isso. Né? Tem até um termo que fala também com essa coisa da ecologia das empresas, greenwash, que chama, né? Greenwashing é quando É um você faz um disfarce de realização. Deve ter muito caso também disso com a com certeza. de transformação digital, que na verdade você faz a interna, mas para o público-alvo. Então, acho que são casos a se pensar muito aqui no tribunal. A questão da tempestividade, com toda essa tecnologia, a gente conseguiu dar resposta rápida para a sociedade, né? Relatório de auditoria, quanto tempo está chegando lá no gestor? Isso. E o retorno já mudou. Eu digo assim, a tecnologia agilidade melhorou muito, mas a efetividade do nosso trabalho melhorou. Então, aí eu acho que a gente volta... desculpa. Não, a tecnologia evoluiu. Mas será que a gente está buscando os mesmos resultados, talvez resultados mais rápidos, mas os mesmos resultados que no modelo analógico? Porque não adianta nada você ter, por exemplo, um supercomputador, uma planilha de Excel maravilhosa para você fazer conta de somar, uma lista de supermercado.
ou para uma pessoa que não sabe usar. Né? Que também entregar para uma pessoa que não sabe usar. Então, assim, a gente está com equipamentos melhores, mas a gente está pensando lá na frente, evoluindo. Por isso que a transformação digital não é só a tecnologia, isso é que todo mundo fala. O assunto também há muito fetiche. Fetiche, É como se surgisse uma ferramenta tecnológica qualquer e a questão não é resolver o problema específico, é aplicar aquilo. Você tem que adaptar aquilo para você aplicar. E às vezes se descobre que não serve. A situação aplicada. Não, e o custo-benefício, às vezes você gastou tanto como adotar uma determinada tecnologia e ela não vai resolver o problema, né? Só para aplicar, Eu acho que são questões super importantes, né? Por isso que eu achei assim, quando a gente pensa em transformação digital, tem que pensar mesmo nessa questão do foco no usuário, de qual o resultado que eu quero alcançar. Isso eu acho que é uma mudança assim, muito grande, porque... e aí a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, esse trabalho, gente, não foi feito pensando no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi feito pensando conforme eu fui ao longo do curso, né, vendo e fazendo, a gente está fazendo uma experiência de capacitação e pensando, uma experiência de capacitação, ela ajuda a mudar, ela ajuda porque essa instituição de controle, ela estava engajada num processo de mudança, de uma gestão digital. Só que as coisas não estavam avançando, houve um reconhecimento de que estava muito restrito à área de TI, à alta administração, havia uma necessidade de disseminar essa cultura, de trazer a instituição como um todo, fazer a instituição abraçar essa mudança, que senão isso não é transformação, senão isso é iniciativa pontual, aqui e ali você vai ter uma experiência. Pode ser muito bem sucedido, o programa pode ser bacana, mas só um setor, você não vai mudar, né, a forma como você chega, né, no resultado. Então, essa questão do governo digital, ela impõe realmente uma revolução, né, na nossa cabeça, nos nossos métodos. E aí eu, né, também sou suspeita, né, essa área de capacitação, né, a gente reconhecer a importância, mas realmente se você não mexe com as ideias das pessoas, se você não mostra para as pessoas outra realidade, se você não traz as pessoas para essa reflexão, você não consegue. Como é que elas vão mudar? Não vão mudar. Verdade, né? Talvez a partir da capacitação você consegue desenvolver na pessoa a vontade de aderir, de mudar o método de trabalho, de abraçar as novas tecnologias. Compreensão, né? Uma compreensão das possibilidades, né? E ajuda também a dissipar esse medo, né? Era onde eu ia chegar também, nessa segurança psicológica, né? Porque na aeronáutica você tem a discussão de fail safe, safe fail, né? O ambiente safe fail é o ambiente onde você não pode errar, e o ambiente safe fail onde você pode errar com segurança. E o outro é onde você não pode errar de forma alguma, né? À medida que a gente torna todos os ambientes aqui inseguros psicologicamente, a gente não pode errar, não pode falar a coisa errada, a gente não pode nem prototipar. Na verdade, não, você tem que entregar, você já tem que entregar pronto. Não. Tem que testar, tem que fazer, leva um tempo para aquilo amadurecer, né? Se a gente tiver mais essa cultura também, isso se torna mais rápido. Um ditado que eu adoro é esse, que só erra quem faz. Se não fizer, não erra. Tem que poder errar, né? A gente tem que poder errar, e a gente é muito cobrado, né, por isso. Aí também tem, gente, é que os assuntos são, né, vai ramificando, a gente estava conversando isso mais cedo. Você tem milhões de questões para pensar nas questões éticas, as questões legais. O setor público, a gente é muito pautado pela questão da legalidade. Então, essa questão de poder inovar, poder errar no setor público é complicado, porque isso é risco, é dinheiro público que está sendo investido. Como é que você lida com isso, né? Enfim, a gente podia ficar aqui mais um mês discutindo. Mas eu quero agradecer, pedir desculpas de ter me alongado, agradecer essas companhias maravilhosas e é isso. Você se alongou e não percebeu. Meu parceiro. Paulo, eu gostaria muito de te agradecer
Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter convidado gostosa. Obrigada. E parabéns de novo, né? Obrigada. Num dia como hoje, né? Obrigada. Aí, gente. Obrigada. Vem cá, Adriana, vamos tirar. Ele vai tirar a foto. Obrigada. Obrigada.